Tô rodando o feed aqui e tenho visto vários vídeos falando sobre o posicionamento da mulher no relacionamento. E aí eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal aqui com vocês. Gente, durante muitos anos do meu casamento, agora em outubro eu vou fazer 20 anos de casada. E durante esses 20 anos, gente, a gente já passou por tanta coisa. E eu fui criada de uma maneira que era para não ser dependente de homem, para não depender de macho. Cresci com essa mentalidade, fui criada dessa forma. E minha mãe criou eu e meus irmãos sozinha e era o exemplo que eu tinha. Se vira, você é autossuficiente. E eu cresci dessa forma, eu cresci não acreditando em casamento. Tanto que eu falava muito para minha avó na minha adolescência que eu jamais iria casar. Porque eu não via na minha família bons exemplos de casamento. E algo que eu pudesse querer para mim. Então, por eu não ter tido uns bons exemplos de casamento na família, eu não queria casar. Isso era algo consumado na minha vida, decidido, não queria casar. Só que o tempo foi passando, aí a gente começa a namorar, se apaixona e aquilo tudo. E aí nosso pensamento começa a mudar. E aí me casei. Para quem não queria casar, me casei aos 17. E só que a minha mentalidade ainda não tinha mudado. Tanto que para eu assumir que eu estava casada demorou. E aí veio a grande dificuldade, porque eu queria ser a dona da porra toda, né? Eu queria mandar em tudo, eu queria ser a pessoa que resolvia, acontecia, eu era a voz mais forte dentro de casa, era eu que mandava e desmandava, não deixava o meu marido ter o posicionamento que ele era para ter. E meu marido é um tipo de pessoa que detesta conflitos. E por detestar conflito, muitas vezes ele não se posiciona, que é um grande problema para ele. Porque por fato dele não se posicionar, muitas pessoas montam em cima. E o bichinho sofre pra caramba com isso. Sofria, né? Porque ele já mudou bastante. Eu consegui. Tô transformando meu marido num monstrinho. De quando eu casei com o Gilmar pra hoje, ele já mudou muito. Hoje ele já consegue se posicionar. Tenho algumas dificuldades de falar não, mas ele ainda consegue. Coisa que não fazia antes. Mas enfim, voltando à história do casamento, por eu ter esse temperamento forte e de querer ser dona de mim e tarará, isso trouxe muito prejuízo para o meu casamento. E quando isso começou a mudar? Quando eu me vi numa situação onde eu não poderia mais trabalhar, que foi quando meu filho caçula nasceu. Ele nasceu com a deficiência, ele é autista e conforme o tempo foi passando, foi ficando muito mais difícil, praticamente impossível trabalhar. O Caleb, ele conseguiu frequentar a escola integral, assim, certinho, bonitinho, ano passado. Ele já tem 10 anos. Até então, era crise em cima de crise, eu tinha que buscar ele na escola. Tipo, ele entrava às 9, eu tinha que buscar às 10, aqui, né? Porque aqui começa às 9 a escola. Mas no Brasil era tipo, ele entrava às 7h30, eu tinha que estar 8 horas buscando de volta, porque dava crise, eu tinha que buscar. Então, era essa rotina, não tinha como eu trabalhar. O Caleb era totalmente dependente de mim. E quando eu me vi nessa situação, eu entrei em desespero. E como a vida, nada acontece por acaso, isso serviu para me ensinar muitas coisas. Inclusive, que eu sou a mulher da relação. Eu sou a parte frágil. E eu não tenho que ser o general dentro de casa. Nem que não é que meu marido, por ser homem, tem que ser o general. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, biblicamente falando, ele é o cabeça, né? E como ele é o cabeça da casa, as decisões têm que vir dele. Lógico que a gente conversa, a gente entra num consenso. Hoje a gente amadureceu muito isso no nosso relacionamento e mudou, deu um salto no nosso casamento por causa disso. Mas não é o ponto que eu quero falar. O ponto que eu quero falar é sobre a mulher perder a feminilidade dentro do relacionamento. A mulher não quer mais ser a cuidada, não quer mais ser a protegida, né? Ela quer ser a dona da porra toda. Ela quer ser a empoderada. E não que esteja errado, mas para um relacionamento onde o homem está sendo castrado, dá muito prejuízo. E o que é ser o homem castrado? É quando a mulher quer mandar, a mulher quer ser
a que resolve tudo e não deixa o homem exercer aquilo que vem geneticamente nele, que é ser provedor, protetor, entende? E aí, muitas vezes, eu reclamava que meu marido não era romântico, mas eu não dava nem espaço para ele ser romântico. Uma vez ele foi abrir a porta do carro para mim e eu falei, eu tenho uma, você abrir. Gente, e aí como é que o homem vai se posicionar como romântico dentro da relação se você não deixa o cara exercer aquilo que é pra ser dele? E tudo mudou quando a minha mentalidade mudou. Hoje, eu posso conseguir abrir um vidro de picles, esses vidros, sabe? Que vem apertado, de extrato de tomate. Eu consigo abrir. Mas hoje, eu chego pra ele, amor, abre pra mim, sabe? Às vezes eu sei fazer muitas coisas, mas muitas vezes eu finjo que não sei. Para que ele possa fazer. Para que ele possa se sentir útil para mim. Gente, isso mudou meu casamento de uma forma. De uma forma que vocês não têm ideia. E muitas coisas que eu não enxergava no Gilmar, que eu achava que ele não se importava, não é que ele não se importava. De tanto eu podar ele, ele já não queria mais fazer. Ele tinha até medo de tentar. Entende? E casamento é isso, gente, sabe? É você saber o seu lugar, saber se posicionar. Biologicamente, nós mulheres somos o lado frágil, né? E muitas vezes, pela necessidade, a gente acaba não assumindo esse lado, acaba assumindo um outro tipo de posicionamento, porque a gente é obrigada a isso. A sociedade nos obriga hoje em dia a ser assim, né? E não tá errado, mas eu percebi mudança no meu casamento quando eu assumi o meu papel de fato, como deveria ser, e eu deixei meu marido assumir o dele. Acho super válido a mulher trabalhar, a mulher ser dona de si, a mulher ter a independência financeira, super válido. Principalmente hoje em dia, onde os homens não têm vestido realmente as calças, sabe? E a mulher não pode realmente ficar refém de nada e nem de ninguém. Eu ainda continuo tendo esse pensamento. Mas é tão gostoso você saber que tem alguém que cuida e zela por ti. Gente, há uma semana atrás, mais ou menos, umas 2 semanas atrás, nós fomos num aniversário. E a gente foi no aniversário numa chácara, e tinha um laguinho, uma pontezinha, e tinha uns peixinhos no laguinho. E eu, né, fui ver os peixinhos e debrucei na ponte e a minha tiara favorita caiu dentro do rio. Eu fiquei desesperada, porque realmente é a minha tiara favorita e eu tenho muito apego nas minhas coisas. E comprar uma outra tiara não ia ser o suficiente para mim, porque eu gosto da minha tiara. E, gente, o meu marido, eu não precisei falar nada. Ele viu eu sem tiara triste, ele perguntou o que tinha acontecido, eu contei. Gente, eu não precisei nem pedir. Ele arrumou uma vara grande e foi lá pro rio e conseguiu trazer minha tiara de volta. Ele ficou lá uma meia hora tentando resgatar minha tiara e não saiu de lá sem ela. Naquele dia, meu marido derreteu meu coração. Para muitos pode ser uma coisa pequena, mas para mim, foi ele validar o meu sentimento. E isso vale muito mais do que qualquer presente, do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa cara, sabe? Ele validar os meus sentimentos, o que é importante para mim, meu Deus do céu, ele me ganha toda hora. Hoje, eu tô querendo fazer a minha unha, né, que tá bem feia. E as minhas unhas naturais, gente, não crescem. Elas são frágeis, não vai pra frente. E aí, mês passado, eu machuquei uma das unhas e aí eu preferi tirar tudo. E tava esperando, né, sarar pra poder fazer de novo. Aí hoje ele falou assim, você não vai fazer suas unhas? Marca suas unhas. Eu falei assim, vou fazer esse mês. Ele falou assim, opa, eu trabalho pra isso. Gente, você tem noção do que é ouvir isso? Não tem coisa melhor do que ser cuidada, ser mimada.